Olá, olá, frequentadores do Debateco, o podcast do canal, /blog, /YouTube, /Grêmio Recreativo Escola de Samba de Banda Larga. Boas-vindas a mais um encontro na nossa tão amada Birosca, em que estamos novamente na minha companhia, seu host Felipe Braga, e da nossa diretoria, nosso querido Leonardo Mestre Palhares. Bem-vindo de volta, mestre. Boa tarde, Felipe. Boa tarde ao convidado que será anunciado. E hoje eu vou trazer provas contundentes que o Chofé é fã número 1 do Carlos Dias. Então, falando isso daí porque o nosso outro diretor, ele aparentemente está preso na enchente. Ele está desviando dos pedágios para evitar o chumbo crocante. Quem assistiu O Poderoso Chefão sabe muito bem. É isso aí. Então, o nosso querido Thiago Schofer, ele pretende estar aqui, mas ele deve estar lá dando a volta nos entornos dos pedágios para não levar chumbo quente da gangue rival e de Léo Canhoto e Robertinho. Mas muito bem, minha gente. Então, como o Palhares já deu uma cantada de bola, nós trouxemos um convidado. É lógico que vocês já pelo título do episódio já sabem do que se trata, mas, por favor, eu fiz um texto aqui com tanto carinho, deixem-me declamá-lo. É o seguinte: em junho passado, no nosso 4º programa, nós lembramos os 5 anos de um grande evento da internet que foi o lançamento do game Mineirinho Ultra Adventures, em que nós conversamos sobre sua história, o seu responsável e os envolvidos na realização. Pois neste ano de 2022 também marca os 5 anos de outro evento da internet, o famigerado dossiê Márcio Seixas, que, ao contrário do que aconteceu com o Mineirinho, trouxe bem mais prejuízos do que ganhos às suas partes envolvidas. E como nós gostamos de ir mais a fundo nos assuntos, investigar o que há por trás da surpresa, desvendar o que ocasionou a situação e ajudar também na construção de melhores pontos de vista sobre as pessoas, as situações e os ambientes envolvidos, nós trouxemos aqui este convidado especial ao Debateco para conversar com a gente, Iago Andriotti Cordioli, advogado que pesquisou o caso e chegou a entrevistar o próprio Márcio Seixas para o seu artigo para a Revista dos Tribunais. Iago, muito bem-vindo aqui ao nosso Debateco. Obrigado, Felipe. Obrigado aí ao Palhares pelo convite. Ficou muito honrado, muito feliz de estar aqui participando. Realmente foi uma grande experiência pesquisar sobre o assunto, entrevistar o grande Márcio Seixas. Já tenho pesquisas nessa área, né, de direitos autorais, direito dos artistas, e acabei decidindo pesquisar, como você disse, nesse marco da internet, que foi o dossiê Márcio Seixas. E tive aí a oportunidade de entrevistá-lo, de fazer esse trabalho que eu considero um dos mais importantes da minha carreira até agora, né? Mas obrigado aí pelo convite, me sinto de novo muito honrado de estar aqui. Como vocês ouviram nas palavras do próprio Iago, ele conversou com o Seixas a respeito do assunto, foi lá na fonte de umas partes envolvidas e tratou com muita seriedade. Vocês vão ver aqui, vai abrir horizontes e percepções sobre esse caso para todos nós. E aqui o artigo que eu referi aqui no texto de abertura é o Direitos da Personalidade e Direito ao Esquecimento, uma análise do caso Dossiê Márcio Seixas, foi para a publicação Revista dos Tribunais, e o Iago escreveu junto com a professora Luciana Lopes Canavês, que é docente no campus da Unesp de Franca, onde ele se graduou e está fazendo seu mestrado, né, Iago? Então, também um outro disclaimer, é que a gente vive falando aqui, na melhor tradição do Boteco do Didi, que quem chega ao nosso Debateco é bacharel. Aqui só recebemos bacharéis. E dessa vez nós temos um bacharel de verdade, que é o Iago, e futuramente nós teremos outro que é o Palhares, que está fazendo faculdade de Direito. Aliás, vamos também fazer uma grande salva de palmas, minha gente, trazer aqui o Iago para o programa, um mérito de produção do nosso querido mestre Palhares, uma salva de palmas para ele, belo esforço de produção, Palhares, porque realmente aqui elevou o nível, eu não sei se elevou o nosso nível ou rebaixou o do Iago. Mas muito obrigado. Aí o Iago está aqui nesse boteco aqui, a gente vai pedir uma porção de doce de ameixa seca para comemorar. Eita! Bom, Iago, a gente já vai falar a respeito da sua trajetória aqui nessa pesquisa, mas antes, querido mestre Palhares, se num futuro distante um arqueólogo alienígena desenterrar uma HD externa e for ouvir esse áudio salvo aí no computador de alguém,
e não souber do que a gente está falando, do que se trata esse dossiê Márcio Seixas e quem são os personagens envolvidos nele? Primeiramente, Felipe, só quero deixar claro que o Debateco, até hoje nas suas edições, a gente tratou com humor os assuntos que discutimos e, obviamente, não é segredo para ninguém, exceto porque para quem está vendo isso no futuro e não sabe, que o tema de hoje ele foi motivo muito involuntariamente de memes, de piadas na internet, mas se tiver alguém aqui querendo ouvir, porque está sedento por sangue, achando que vamos esculhambar o Márcio Seixas do começo ao fim, porque você ficou com raiva do Seixas, eu acho melhor parar de ouvir o Debateco desde então, porque é claro que a gente vai repercutir naturalmente as situações que o dossiê gerou, especialmente as engraçadas, mas não podemos esquecer de uma coisa, que o Seixas ele foi vítima de um crime. Exposição da vida pessoal dos outros na internet, ele é um assunto muito sério. É claro que, por causa do que muito foi dito e transparecido pelo dossiê, pode formar a opinião pessoal de alguém que deponha contra o Seixas, contra o Marcelo, quem quer que seja, mas de todo modo a gente quer trazer uma reflexão para pensar que destruição da imagem e da honra da internet, como está muito comum hoje em dia, não resolve as coisas, não é somente isso. E também a gente quer trazer aqui outros assuntos que, por meio do dossiê, a gente pode discutir também. Então, vamos adotar essa postura assim, mais crítica, assim, para se tiver alguém aqui que está pensando que vamos tratar de sacanear o Seixas do começo ao fim. Não é a nossa intenção aqui no Debateco de hoje. Mas sobre os acontecidos, vamos pelas personagens envolvidas. Márcio Seixas ele é um dublador e locutor, e ele nasceu em 1945 em Belo Horizonte. E por volta de 1972, 73, 74, ele começou a atuar profissionalmente por meio da sua voz. Além da locução, ele é muito conhecido pela dublagem, que ele dublou o Leslie Nielsen em vários filmes, o Sr. Spock em Jornada nas Estrelas. Ele realizou a segunda versão das dublagens dos James Bond antigos, substituindo o André Filho. Mas seu trabalho de dublagem mais conhecido é o do Batman nos desenhos animados, tendo a sua última participação, fora outras avulsas, em Injustice 2, o jogo de luta da NetherRealm Studios. Em 2013, um jornalista de Belo Horizonte chamado Marcelo Moreira Rezende, ou só Marcelo Rezende, e não confundir com o falecido apresentador do Cidade Alerta na Record, que inclusive até gerou uma confusão envolvendo esse caso do dossiê. O Marcelo Rezende ele entrou em contato com o Seixas para a criação de um curso de capacitação de comunicadores, concentrado no aspecto da oratória. Segundo o próprio Marcelo, em um dos vários vídeos que o dossiê teve, ele se diz jornalista desde os anos 80, passando por várias emissoras como o Globo, Band, SBT, em que atuou desde como repórter até editor-chefe de redação, trabalhando inclusive como locutor também, além dele atuar como palestrante e mestre de cerimônias de eventos. O Seixas ele já tinha um curso próprio deste ramo de técnicas de comunicação e narração chamado Locução e Voz. E a proposta do Marcelo era fazer que esse curso fosse levado para a internet. Aí as conversas entre os dois foram prosseguindo, até que iniciaram um curso chamado Fórmula da Comunicação Envolvente. Após 3 anos e algumas turmas formadas, o Marcelo, mais precisamente no dia 10 de agosto de 2017, ele solta um vídeo no próprio canal da Fórmula da Comunicação Envolvente no YouTube, dizendo que irá fazer uma defesa da honra, porque o Márcio Seixas teria postado em seu Facebook acusações contra o Marcelo. Aí, a partir disso, o Marcelo foi postando vídeos, ele chegou a quase postar 200 vídeos em que ele expõe áudios, textos de WhatsApp e e-mails em que apontaram que o Márcio teria tentado lhe dar um golpe. Ele acusa o Márcio de ter várias amantes e que tentou colocar todas essas amantes para ganhar dinheiro nessa parceria. E dentre outros áudios em que ele acusa o Márcio Seixas de não gostar de fãs, porque os fãs lhe irritavam muito por causa de Batman, de que o Márcio ele não gostava dos alunos, que ele zombava dos alunos. Essa situação tem 2 versões. O Seixas ele alega que ele estava se sentindo desconfortável com o Marcelo por sentir-se ameaçado por ele invadir sua privacidade, e de que o Marcelo estaria se apropriando de seus equipamentos e os vendendo. Então o Marcelo ele chantageou o Márcio pedindo R$ 1.300.000 para não postar todo o conteúdo que virou o dossiê.
Aí o Marcelo, como ele diz mesmo no dossiê, ele acusa o Márcio de ter feito essas tentativas de empregar os filhos e as amantes, e o Marcelo disse que ele até tentou vender a parte do negócio para o Márcio, que não ocorreu. O Marcelo disse que, com medo de ser vítima de um golpe de apropriação do negócio, que ele teria iniciado o dossiê. Então é esse o contexto de todo o dossiê Márcio Seixas. Boa parte desse histórico do dossiê, principalmente do lado do Seixas, está no artigo do Iago. E a parte do Marcelo, não só como está nos vídeos, como também tem uma entrevista que o link está fora no ar, mas eu consegui encontrá-la por meio de um blog que copiou e colou essa entrevista que o Marcelo deu depoimento. Eu acredito que tem informações que sejam novidades aqui para os ouvintes, a minha também, quando eu fui ler o artigo do Iago. Até então, o que a gente tinha muito do lado do Rezende era tudo isso que ele falou. De repente, um belo dia, veio o Rezende publicando um monte de coisa, acusando um monte de coisa e por aí vai, transformando de verdade num circo. E até aproveitando o ensejo de falar de circo, como a gente queria falar a respeito do assunto por causa da data redonda de 5 anos, a gente chegou no artigo do Iago e chegamos também num outro artigo que é o título Mídias Sociais Digitais e Pedagogia da Vigilância, o caso do dublador Márcio Seixas, de Nicolas Andueza, doutor em Comunicação e Cultura na UFRJ, e Carlos Afonso dos Santos Melo, doutor em Comunicação Social na PUC-Rio. Eles pegam lá pelo lado da comunicação social. Em momento oportuno, eu faço aqui um breve resumo nas minhas palavras, até os autores desses artigos eles vão ouvir aqui no nosso podcast. Eu vou fazer aqui nas minhas canhistas palavras um pequeno resuminho do artigo, porque tem alguns pontos de convergência com o trabalho do Iago. E a gente segurou aqui o Iago um tempão, meu Deus, minha gente, vamos deixar o homem falar. Iago, conta pra gente como é que você chegou nesse assunto, de onde surgiu o interesse, ou digamos até uma janela para você aí buscar mais a respeito do dossiê. Bom, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né, em Direito, também na Unesp, onde eu estou realizando meu mestrado agora, sobre direitos dos dubladores, que a dublagem sempre foi algo de muito interesse para mim, né? Sempre fui muito fã de saber de quem eram aquelas vozes, né? Sempre foi um hobby meu, de pesquisar, de saber mais, de ir atrás, de conhecer os dubladores. E aí eu resolvi conciliar isso com o meu curso, que era Direito. Então, acabei pesquisando os direitos dos dubladores, que tem a ver com os direitos de autor, direitos conexos. E para isso, tentei entrar em contato com vários dubladores para poder deixar minha pesquisa mais robusta, meu TCC, meu trabalho final, com as experiências dos próprios dubladores com os direitos conexos. Isso, inclusive, daria um outro podcast inteiro, porque é um assunto muito profundo e muito complexo e realmente essa classe artística é muito, muito desvalorizada. Mas, enfim, foi nessa fase que eu já tive o primeiro contato com o Márcio Seixas. Entrei em contato lá na página dele, perguntando se ele poderia colaborar com o meu trabalho através de uma entrevista, né? Porque ele, inclusive, teve participação muito ativa com as reivindicações dos direitos dos dubladores, principalmente, no caso, Os Incríveis, né? Que foi os dubladores do filme Os Incríveis, que tinham dublado o filme para o cinema, estavam reivindicando seus direitos porque tinham distribuído os DVDs dos filmes sem fazer a devida remuneração para os dubladores. Então, alguns dubladores do filme ingressaram com uma ação em juízo contra a Disney, né, a distribuidora do filme, e desde então vocês percebem, né, que o Márcio não dubla mais para a Disney. E o Márcio foi peitando, por assim dizer, né, foi enfrentando muitos estúdios justamente por se indignar contra não remunerarem os dubladores devidamente devido aos seus direitos conexos, e aí muitos estúdios acabaram afastando ele justamente por causa, né, dessa posição aí contrária, né, de enfrentar os estúdios, como aconteceu com vários outros dubladores, tanto do Rio quanto de São Paulo. Então fui procurando falar com todas essas pessoas, né, e ver quem que poderia colaborar com a sua experiência pessoal, e aí acabei tendo a sorte, né, de ele responder e me conceder uma entrevista. Tá lá também no meu trabalho, junto com de outros dubladores. Aí, no mestrado, eu resolvi dar continuidade à pesquisa em relação aos direitos dos dubladores, mas também abarcar aí todos
atores em si, né? Atores de obras audiovisuais. Eu resolvi continuar pesquisando os direitos dos artistas intérpretes em obras audiovisuais e, como parte da minha pesquisa, decidi também pesquisar a questão do direito ao esquecimento, que depois posso falar um pouco mais, mas é a ideia de que você não deve ser lembrado por um ato específico que você não queira que esteja vinculado com você, né? Que você tem o direito de ser deixado em paz e não ser perturbado por causa desses fatos que ocorreram, principalmente se forem fatos que te marcam negativamente, como foi o caso do dossiê Márcio Seixas. E como eu já tinha tido contato com ele antes, perguntei para ele. Até fiquei um pouco preocupado de achar que ele talvez não quisesse falar, né? Porque é uma questão muito delicada. E fiquei surpreso de, muito pelo contrário, ele ter ficado muito interessado em contar a sua versão da história, de ver alguém que estava preocupado em mostrar como ele foi alvo de muita injustiça, de muita exposição aí, né? Então ele acabou sendo o vilão da história, quando, no contrário, né, todo mundo deveria considerar a pessoa que vaza toda a intimidade de uma pessoa como a vilã da história, consideraram o Márcio como um vilão, mas creio que isso que deixou ele muito feliz de ver alguém se preocupando em contar a sua versão, né, em mostrar para o público, né, para os fãs dele, como que ele tinha sido verdadeiramente a vítima, né, o atingido. E foi então que ele realizou várias entrevistas comigo, contou, né, em alguns dias aí tudo que aconteceu, que eu tive que resumir bastante aí no meu artigo, mas fiz aí uma síntese e depois já explorei a questão do direito ao esquecimento, dos direitos da personalidade, a privacidade, intimidade, etc. Como vocês disseram, é um caso bem emblemático. Iago, assim, é bem interessante saber, bem curioso de verdade saber que o Seixas estava tão disposto a conversar sobre o lado dele da história, porque todos nós aqui acompanhamos, lógico, pro lado que estava mais publicizado, que era do Rezende. Entre tantos vídeos e vídeos imensos que ele lançou, o Márcio Seixas ele lançou apenas um de duração comparada aos do Rezende, bem mais curto, e que na época o pessoal ficou bastante frustrado. Também o pessoal não estava vendo por olhos mais responsáveis o assunto, mas o pessoal ficou bastante frustrado, mas olhando atualmente aquele vídeo responde muitas questões, né? Mas vamos colocar então, Iago, diga lá pra gente o que o Seixas te revelou, que você pode contar para nós, e depois aí a gente então chega no mérito do seu artigo, né, de como você explorou até pelos parâmetros jurídicos para destrinchar o caso dele. E eu queria complementar perguntando para o Iago como é que ele ficou sabendo do dossiê Márcio Seixas, quando ele soube que o Marcelo estava fazendo essas postagens e, enfim, como ele se contextualizou sobre o assunto nos primeiros vídeos que foram sendo lançados. Bom, primeiro eu queria comentar isso que você disse, Felipe, do Márcio ter postado um vídeo só e bem curtinho, enquanto o Marcelo postou vários vídeos bem longos. Olha só como que é a posição de uma pessoa que não tem os meios suficientes, né, para se garantir perante a justiça. Olha como o Marcelo Rezende adotou, e eu posso dizer aqui, uma postura covarde de postar aí toda a intimidade do Márcio Seixas para atingi-lo, porque ele não tinha os métodos lícitos para reaver aí eventuais danos que ele disse que o Márcio tinha feito aí em relação a ele. Olha a diferença do Márcio Seixas. Enquanto o Marcelo, que se dizia lesado, que se dizia traído, foi lá e expôs, né, extorquiu o Márcio Seixas, né, seu antigo parceiro, falando, olha, você me dá essa quantia aqui, senão eu vou postar todo esse conteúdo na internet. Então, essa é uma atitude criminosa, né, de extorsão, quando você ameaça uma pessoa, faz uma grave ameaça de atingir a pessoa, seja violentamente, né, seja por danos morais, né, ou materiais nesse caso, e aí a posição contrária do Márcio Seixas, a atitude contrária do Márcio Seixas, que é ficar calado por um tempo, né, de início, e tomar as medidas legais cabíveis. Então, o Márcio tinha todas as formas, né, legais, as formas legítimas de provar a sua inocência, né, a sua legitimidade nessa parte, de que ele estava com a razão, de que ele sim tinha sofrido o dano, de que ele havia sido traído, né, nas palavras aí do Marcelo Rezende, pelo parceiro, e tudo o que o Marcelo Rezende acusava o Márcio Seixas de fazer, na verdade,
tinha sido ele que fez com o ex-parceiro. E até hoje não se sabe onde está o Marcelo Rezende. Dizia-se que tinha ido para o Peru, para outro país da América do Sul, para os Estados Unidos, né? Mas não se sabe. Então, olha aí, mais uma vez, essa postura covarde do Marcelo Rezende. Ô, Iago, e só para complementar essa questão, que muita gente diz que o Marcelo ele estaria preso em algum presídio em São Paulo, porque há um homônimo dele que estaria preso, mas então, enfim, só nas especulações de onde estaria o Marcelo, e de toda forma ele está respondendo na revelia, né, que o Seixas está processando ele, né. Iago, e aí, puxando o assunto, como é que você soube desse dossiê? É claro que você ainda estava longe de torná-lo como objeto de pesquisa, mas como que foi a sua recepção na hora? E até entre outros que talvez você conviva, que você converse sobre o meio da dublagem, como é que chegou para você todo aquele caminhão de titica? Então, como eu disse, né, eu sempre acompanhei o mundo da dublagem como um hobby mesmo, né, como um gosto pessoal. Então, sempre participei muito de grupos de Facebook. E aí, logo que lançaram o primeiro vídeo, já foi uma explosão de memes lá nos grupos de dublagem, que eu participava de 2 grupos, e nos 2 grupos só se falava nisso. Postaram tanto os vídeos, quanto os memes, as falas do Márcio Seixas, ou do Marcelo Rezende mesmo. Logo que saiu logo o primeiro vídeo, explodiu aquele assunto lá naqueles grupos. E aí foi aí que eu fiquei sabendo, fui assistir, e fiquei chocado de, né, ver as revelações que o Marcelo Rezende já trazia já no primeiro vídeo. E aí fui acompanhando, até que percebi que estava realmente um programa do João Kleber. Foi algo bem sensacionalista, né? O cara falou, vou soltar uma bomba, vou soltar a bomba. E realmente não foi legal, né, ver ele soltando aquelas coisas de alguém que nós admirávamos como um artista, né? Tem aquela famosa frase, não conheça seus heróis, né? Mas, como você disse também lá atrás, Felipe, o que o Márcio revelou para mim? Eu digo, conheça seus heróis. O que o Márcio revelou para mim é a bondade que existe nele. Conversando com ele várias vezes, eu percebi que ele é um cara sensacional. Então, ele não é aquilo que o Marcelo Rezende trouxe nos áudios, nos vídeos, nas imagens, as revelações da vida pessoal dele. Isso aí, para mim, como fã, não interessa. O que interessa para mim é a arte que ele vai deixar, o legado que ele vai deixar, e vendo o dossiê, depois do choque inicial que eu tive, né? E depois conversando com ele, eu percebi como que o Márcio Seixas, assim como todos os outros artistas, é um ser humano, é uma pessoa, é um senhor, né, um idoso, que tem uma personalidade muito forte, isso é verdade, isso já era sabido no meio da dublagem fazia muito tempo, e que, como todos nós temos, né, nossos dias de fúria, nossos dias de desagrado, a gente fala mal dos outros. O que a gente não gosta é de ver alguém que a gente admira, que a gente tinha aí colocado num pedestal, ver as falhas dessas pessoas. Mas eu vejo hoje no Márcio Seixas uma pessoa diferente da que eu tinha visto através do dossiê. Então, o caso do dossiê foi justamente para manchar essa imagem que o Márcio tinha, para realmente causar um prejuízo do Marcelo Rezende para o Márcio Seixas. Mas depois de conversar com ele, de conhecer um pouco mais o Márcio, realmente percebi que não era nada daquilo mesmo. Só destacando uma coisa que provavelmente após essa fala do Iago, com certeza vai ter algum cretino querendo reclamar nos comentários dizendo que a gente está passando o pano pro Seixas. Olha, gente, se vocês quiserem ter uma opinião só baseada no dossiê, é o seu direito. O problema é que não se pode negar os fatos, que o Seixas foi vítima de um crime de exposição, se o Seixas fosse realmente esse cara que não sabe lidar com ninguém, esse cara difícil de lidar, ele não estaria com quase 50 anos de carreira, e mesmo após o dossiê, ele continua trabalhando com locução, trabalhando... Assim, gente, é só botar a cabeça para pensar uns 5 segundos antes de realmente pesar as coisas, não é passação de pano, é realmente encarar os fatos. Agora, se você quiser pensar a partir do que o Marcelo produziu no dossiê, é problema seu. Mas que é uma opinião não baseada em fatos sólidos, isso daí, se você quiser basear sua opinião apenas pelo dossiê Márcio Seixas, de apoiar a versão do Marcelo Rezende, então você está exercendo sua liberdade de ser burro.
que de verdade a gente vai trazer como só 2 dedinhos, não é apenas aqui o Iago que conversou com uma das partes envolvidas no assunto, mas eu vou aqui trazer também alguns dados de observação apenas, de alguém que ocupa um espaço de espectador. É claro que eu busquei mais referências e ouvi outras opiniões, até porque não sou tão espontaneamente assim perspicaz, né? Eu procuro algumas referências, mas apenas de como o Rezende se comportou na internet você já consegue ter dados para observar aqui onde que ele quer levar esse caso e o porquê que ele faz aquilo. E antes da gente dar continuidade, o nosso querido Poderoso Chofer tá na linha, Poderoso Chofer. Thiago, você tá ouvindo? Opa, tô ouvindo. Maravilha. Ele conseguiu desviar não apenas dos pedágios, de onde saem muitos pipocos, como também dos bloqueios dos patriotas, não é isso, Thiago? Foi difícil, foi um pouquinho difícil tá comparecendo, mas desculpa aqui o inconveniente aqui, realmente deu um probleminha aqui, mas além dos probleminhas aqui já de casa, deu um problema de transmissão, tanto é que eu tô tendo que usar a câmera do celular em vez de usar a do PC, porque a conexão do PC, eu não sei o que aconteceu que não conecta o StreamYard, eu tô usando o vertical aqui, ó. É que o podcast, graças a Deus, não tem imagem, então não dá pra me ver, eu tô na vertical, enquanto todo mundo tá widescreen, eu tô na vertical aqui, porque eu tô tendo que usar o celular aqui, porque a conexão do PC, não sei o que houve aqui. Então, antes de continuar, vamos fazer aqui oficialmente as boas-vindas ao nosso outro membro da diretoria, nosso querido Thiago Xavier, Poderoso Chofer. Bem-vindo de volta aqui, Thiago. Opa, Grazi. Vamos lá dar continuidade. Então, Iago, e vamos seguindo aí até o momento de que quando você conversou com o Seixas e como ele chegou, já falou que foi de um jeito bastante amável e solícito da parte dele, mas compartilhe com a gente as coisas que ele trouxe. Inclusive aqui tem um dado bastante importante que acho que você vai revelar. Vou deixar esta sim, a bomba vir da sua boca, a bomba a respeito de como que o famigerado Rezende teve acesso a tantos arquivos do Seixas, mas conta mais aí pra gente então, como é que foram as revelações da parte dele e tudo, como é que era o lado dele nessa história. Olha, outra coisa também que mostra como que o Márcio é uma pessoa acessível e solista é como que o Marcelo Rezende teve acesso a ele, como que começou essa parceria. Então, justamente, o Márcio contou que ele recebeu umas mensagens no WhatsApp falando, olha, sou o Marcelo Rezende, sou jornalista, percebo que você é locutor aí, famoso, dublador, consegui seu contato aí com sua irmã, se eu não me engano, que era de lá de Belo Horizonte, eu conheci sua irmã, alguma coisa nesse sentido, e começou aí a contar uma história, e parece que, em primeiro momento, o Márcio não deu muita bola para isso, mas aí o Marcelo insistiu, falou, olha, gostaria de criar um curso aí com você, criar uma parceria, que você tem muito potencial, sua voz é muito potente, então ele era uma pessoa muito elogiosa, então ele enchia muito a bola do Márcio Seixas, vinha com muitos elogios, vinha puxando muito o saco, né? Então percebe que ele queria mesmo era se aproximar aí de uma forma bem, como direi, traiçoeira, por assim dizer, né? Então já vinha aí com umas intenções, mascarado aí como um fã, como um admirador, mas com muitos elogios, com muita pompa, se aproximou dele, e aí o Márcio pensou como que isso seria e tal, então eles começaram a trocar ideias para fazer o curso que viria a ser a fórmula da comunicação envolvente. O Márcio já tinha pensado, né, em dar cursos de locução, porque ele é realmente muito talentoso, ele tem muita técnica, inclusive nas entrevistas que eu fiz, tive a felicidade dele me passar algumas técnicas de locução. Ele falava, você é advogado, você tem que saber se falar bem, etc. Eu até tenho um sotaque do interior de São Paulo muito carregado, né? Então o Márcio queria passar isso para frente. Eu não julgo ele por querer ganhar mais dinheiro, cara. Ele falava, tô aposentado, tenho aqui meu dinheiro, tenho aqui minha carreira de dublador, mas se eu puder ganhar mais dinheiro, qual que é o problema, né? Vocês recusariam? Eu não. E ele, justamente pensando nisso, né, pensando na família dele, né, nos netos, resolveu aí montar esse curso, e o Marcelo sempre muito solícito, muito acessível, muito elogioso, galanteador. Não, porque você é o melhor dublador do Brasil, você é maravilhoso, a sua voz é potentíssima, encanta. E aí, parece que no começo, o Marcelo pediu para ele gravar salmos, gravar mensagens mesmo de salmos, porque a esposa dele era pastora de uma igreja,
O Márcio gravou esse salmo, 1 ou 2 salmos, não sei, e mandou para a esposa dele. E aí eles ficaram encantados. Nossa, que voz maravilhosa, essa voz toca, essa voz é sensacional, e falava muito. E aí foi criando aí uma amizade mesmo. Tanto que o Márcio estava em Belo Horizonte, ele tem família lá, e o Marcelo convidou ele para ir para uma chácara, uma fazenda, um sítio da família e tal, e o Márcio foi. Eles foram realmente estreitando laços, até que o Marcelo ganhou a confiança do Márcio, e aí eles começaram a montar os cursos da Fórmula da Comunicação Envolvente. A primeira turma foi um sucesso, e aí eles já começaram a expandir, fizeram a segunda, e na segunda parece que já não estava dando muito bem. O Marcelo, ele se intrometia muito na parte do Márcio, principalmente na vida privada do Márcio, né, na intimidade do Márcio. Aí, como até você coloca no seu artigo, havia uma separação de funções aí nessa parceria. O Márcio ficaria com um aporte de capital e também com a parte de conteúdo, e o Rezende com a parte técnica, para ministrar essas coisas, tanto conexão, fazer a sala de bate-papo e os vídeos de treinamento. Era isso, né, Iago? Isso. Porque o Marcelo dizia que ele já tinha experiências, né, com comunicação, com jornalismo, então ele conhecia de câmeras de gravação, e realmente, pelo que nós vimos nos cursos, realmente ele devia ter, porque a parte técnica mesmo de gravação estava muito boa. Então eles gravavam em estúdio, gravavam ao ar livre, e nesses primeiros momentos até que deu tudo certo. Mas eu acho que o Marcelo começou a ter muita confiança e adentrar na parte que não era dele, né? Então começou a se intrometer no trabalho do Márcio, que nós já sabemos, é uma pessoa assim de temperamento forte, né? Colocando assim, não quer que se meta na coisa que ele gosta de fazer, que ele entende que ele faz há tanto tempo, né? Uma coisa mais ou menos assim. Isso. O Márcio, ele é muito convicto, né? Então é uma pessoa de convicções fortes. Mas, né, conversando com ele, percebo que se você conseguir trazer bons argumentos, ele também facilmente pode mudar de ideia. Mas, ao mesmo tempo, como vocês disseram, é uma pessoa experiente, uma pessoa que está há muitos e muitos anos no mercado. Ele sabe quem ele é, o dom que ele tem, ele sabe a história dele, então... E aí o Marcelo parece que ele achou que ele ganhou a confiança do Márcio, então ele começou a ter umas atitudes mais desleixadas. E aí isso foi irritando um pouco o Márcio. Ele foi começando a se intrometer um pouco demais na vida pessoal do Márcio, porque como nós vimos no dossiê, o Márcio mandava áudios da vida privada para o Marcelo, contando como foi uma convenção de fãs, de como estava o trânsito, de como estava o dia. E o Márcio é uma pessoa que gosta de conversar. Isso também percebi conversando com ele, né? Ele criou essa amizade com o Marcelo Rezende e ele gostava de contar coisas da vida pessoal dele. E aí, acho que foi isso, inclusive, que fez o Marcelo Rezende achar que ele podia se intrometer demais na vida dele. Agora, o ponto de virada foi quando o Marcelo percebeu que o Márcio já não estava mais tanto afim, que a relação estava desgastada, então estava havendo aí muitas brigas, muito desentendimento entre a parceria, e não havia aí uma sociedade firmada, né, contratualmente, não havia aí uma sociedade legalmente estabelecida. O Márcio, então, tentou, se eu não me engano, romper com essa parceria, talvez indenizar o Marcelo Rezende pelos investimentos que ele fez, falar, a gente encerra por aqui, o que foi feito, etc. E o Marcelo não gostou. O Marcelo percebeu que ele estaria perdendo aí uma ótima oportunidade, né, de estar ali ao lado do grande Márcio Seixas, do retorno financeiro ótimo que estavam tendo as turmas do curso. E aí ele começou a vender os equipamentos que o Márcio tinha comprado com o dinheiro dele. Então, o Marcelo não tinha partes nesses equipamentos. O Márcio tinha investido dinheiro nos equipamentos e o Marcelo estava vendendo em plataformas como Mercado Livre, OLX, etc. E os alunos parece que perceberam isso, que Marcelo tinha criado aí uma conta em que estava se desfazendo dos equipamentos. E foi aí então que o Márcio entrou em contato com o Marcelo e disse, olha, estou sabendo que você está vendendo as coisas, se você não parar de fazer isso, vou ter que entrar com uma ação judicial e etc. E aí foi aí então que eu creio que o Marcelo ameaçou o Márcio Seixas. Olha, eu tenho conteúdos seus aqui, da sua vida pessoal toda, e eu quero tanto, não lembro quanto foi agora, para eu não espalhar esse conteúdo. Então você tem que me pagar esse tanto aqui,
e eu quero ser o sócio único aí da fórmula de comunicação envolvente. Eu quero que você passe tudo isso para mim. Obviamente, o Márcio não aceitou e já foi fazer o boletim de ocorrência na delegacia por causa desses equipamentos que estavam sendo vendidos. E foi aí então que o Marcelo começou a postar os conteúdos na internet. Como que ele teve acesso a esses conteúdos? Essa sim é a bomba que nós vamos trazer aqui do programa do João Kleber. Bota aí a trilha aí de exclusivo. Manda lá, Iago. Manda a braba. O Marcelo, então, conseguiu muita confiança do Márcio. Então, ele tinha a senha do celular do Márcio. Ele tinha acesso ao celular pessoal do Márcio Seixas. E aí ele conseguiu acesso a esses conteúdos. Do computador, o Márcio acredita, depois de conversar com um amigo dele, creio que é técnico, né, especialista nessa área de segurança da informação, eles acreditam que o Marcelo tenha tido acesso durante uma reunião online pelo TeamViewer, que eles faziam reuniões aí e o Marcelo então acessava o computador do Márcio Seixas pelo TeamViewer e teve acesso aos arquivos pessoais dele todos. E aí ele se apropriou disso, obviamente para se assegurar em algum momento, caso ele precisasse extorquir o Márcio Seixas com documentos pessoais, arquivos pessoais. Então depois disso ele soltou tudo no dossiê. Soltou áudios de WhatsApp, soltou do próprio Márcio Seixas, como de outras pessoas que mandavam áudios para ele, soltou conversas de WhatsApp que ele lia depois, né? Fotos do Márcio viajando para a Rússia com a esposa. Enfim, a vida privada inteira de uma pessoa foi exposta na internet. É isso que, às vezes, né, nós esquecemos de lembrar. Trata-se de uma pessoa, né, um cidadão, um indivíduo, e todas as pessoas, todos os cidadãos cometem erros. Todos nós temos nossos dias ruins e quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas, principalmente por se tratar de uma figura pública, teve aí uma repercussão muito grande. O Marcelo começou a postar os vídeos, mandou outra mensagem para o Márcio, pedindo dinheiro para ele parar de postar, e o Márcio então entrou com ações judiciais com uma advogada de São Paulo, ações tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, porque depende aí do foro, né? A lei brasileira de processos tem algumas especificidades a depender de onde o ato foi praticado ou por quem, aí depende para ajuizar uma ação em uma determinada cidade, então tem ações ainda correndo em São Paulo, mas eu no Rio de Janeiro, algumas já foram encerradas, como por exemplo, a retirada dos vídeos pelo YouTube. O Márcio entrou com uma ação contra a Google para que os vídeos do dossiê do canal Fórmula de Comunicação Envolvente, onde o dossiê foi postado originalmente, fossem derrubados. Foram derrubados. Porém, nós podemos muito facilmente entrar no YouTube hoje, procurar dossiê Márcio Seixas e achar lá os vídeos todos na íntegra por pessoas que baixaram os vídeos e disponibilizaram. Uma situação é um anônimo ser exposto, porque tem uma proporção. Outra coisa é, sei lá, uma pessoa extremamente famosa, uma celebridade nível internacional, tem um grau de exposição, outra coisa. Agora, francamente, eu acho que, em termos de proporção, eu acho que é sem igual à exposição que o Seixas sofreu. Eu acho que eu nunca vi igual em termos de proporção assim, porque um dublador, ele tinha negócios com um jornalista, aí há um rompimento e de repente esse dublador vê esse jornalista publicar quase 200 vídeos de conteúdo de mais de 4 anos que tinha de WhatsApp, de textos, de e-mails desse dublador expondo a vida dele, expondo de diversas formas. É uma situação assim que eu acho bem impressionante, que até podemos discutir depois em termos da questão do direito ao esquecimento, da exposição da imagem, mas a exposição do Seixas foi a mais, assim, a mais proporcionalmente, pensando, a mais gritante, a mais forte que eu já vi assim na minha vida, assim, sem exagero mesmo. Vou fazer um pequeno paralelo até com uma coisa que não tá tão em voga quanto devia. Eu acho que é um conteúdo, uma série que devia estar sendo mais discutida. Eu acho que na internet brasileira, realmente, o caso do Seixas não tem paralelo. E, de verdade, tomara que não tenha outros, porque isso foi realmente super baixo. Mas a gente pode mal comparar com o caso lá da sextape da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Eu terminei há poucas semanas de assistir a série do Star Plus, lá, Pam e Tommy,
que fez uma serialização do ocorrido e foi um negócio também brutal. Era um desentendimento lá entre o marido dela, lá o Tommy Lee, e um operário, lá um carpinteiro que estava fazendo uma reforma na casa dele. O Tommy Lee agindo como rockstar meio decadente e também mesmo uns no auge, tratando muito mal o cara, desfazendo lá o trato do serviço, e o cara foi lá e roubou a casa do Tommy Lee, acabou despejando a fita dos dois na internet, e na verdade o maior prejudicado, quem pior se saiu no caso, não foi nem o Tommy Lee, foi a Pamela Anderson, que ela estava numa carreira já de alguns anos, de quase uma década lá como diva, né, de sex symbol, mas de lá foi, não vou dizer que foi ladeira abaixo, ela conseguiu se recuperar, mas o tanto que a imagem dela se degradou, e aliás também pelo lado do sexismo, do machismo, por um monte de vezes o pessoal lá, assim, ela conversando com advogados, as pessoas tentando convencê-la a mover processos, e aí a outra parte litigante vindo conversar com ela e fazendo perguntas horrorosas, sendo uma coisa de uma insensibilidade tamanha. Então até em nível mundial teve esse caso que podemos traçar um paralelo, porque também está falando numa questão de intimidade até sexual, no caso do Márcio Seixas, e foi o caso lá da Pamela Anderson, claro que com uma grande diferença aí, mas que até esse caso da Pamela Anderson até quase, sei lá, não sei como é que é o direito nos Estados Unidos de se tornar um marco legal a respeito, mas é pra gente pensar mesma coisa, porque é toda essa coisa da exposição, é o alcance que é impossível de se frear na internet, é proporcional ao tamanho da fama da pessoa. E também, aí eu vou trazer uma discussão mais tarde, mas a respeito de como as pessoas se portam ante as redes sociais, ante aos conteúdos na internet, a gente vai conversar sobre isso já já. Deixa eu só pontuar um outro caso que eu lembrei aqui, que eu acho que é pertinente também, uma discussão interessante, porque assim, vamos lá, vamos tirar um pouco o elefante da sala. Às vezes a gente tem um pouco de tato para falar desse negócio do Márcio Seixas, porque como o Palhares até pontuou em um determinado momento, fica parecendo que a gente está passando pano pro Márcio, a gente está querendo fazer algum tipo de advocacia com relação ao Márcio Seixas, que a gente estaria ignorando alguma coisa de errado que ele tenha feito, e assim, a gente não tem moral também para criticar o que ele faz na vida particular dele e tal, como que é o relacionamento dele com outras pessoas e tudo mais, mas assim, o outro caso que eu acho que tem um pouquinho de semelhança nesse sentido de você ter um pouco de tato para falar desse caso sem parecer que tá passando pano, é o caso que aconteceu com o Hulk Hogan. Todo mundo deve lembrar mais ou menos quem é o Hulk Hogan, né, lutador da WWE, na época que ainda chamava WWF, lutador de luta livre, que ele também teve uma sextape dele vazada, só que assim, ele tava lá com a mulher de um cara, que o cara deixava o Hulk Hogan, né, ter um relacionamento com a mulher dele, ele filmava a coisa toda, e aí no after, né, o Hulk Hogan ia falando algumas coisas, aí falou da filha dele, que tava se relacionando com um cara, acho que do hip hop e tal, e ele fez alguns comentários um pouco racistas com relação a esse namorado da filha dele, e aí essa fita vazou, não sei com detalhes quem foi que vazou a fita, se foi o cara que filmava. Aí o site de mídia, o Gawker, o conglomerado de mídia, na verdade, o Gawker, que eles tiveram uma postura que a gente pode falar que é um dois pesos e duas medidas, porque quando vazaram as fotos íntimas da Jennifer Lawrence e de outras atrizes, que é o tal do, o pessoal fala que é o The Fappening, né? Uma mistura de happening com um outro termo, o The Fap. O Gawker Media, o site Jezebel, esses sites do grupo Gawker, corretamente condenaram o vazamento da intimidade das atrizes. Isso a gente não tem o que falar. Só que no caso do Hulk Hogan, a postura foi diferente, porque eles liberaram tudo, eles deixaram vazar lá o que o Hulk Hogan tinha feito com o pretexto dessa coisa dele ter, né, feito comentários racistas, e fizeram todo um fuzuê em cima disso, em cima das falas do Hulk Hogan, e assim, ficou meio que transparecendo essa coisa dos dois pesos e duas medidas, porque eles tiveram uma postura com o caso da Jennifer Lawrence e de outras atrizes, uma postura diferente com relação ao Hulk Hogan. Aí teve até, acho que um documentário que foi feito a respeito desse caso do Gawker Media, porque o Hulk Hogan foi pra cima judicialmente, né, foi requerer os direitos dele. Eu sei que nessa treta toda foi bem na época do Gamergate, na época que começou essa nova guerra cultural que tem na internet entre conservadores e progressistas. Pouco que eu sei desse caso é que o Gawker Media se lascou bonito, assim, eles
se não me engano, eles perderam na justiça e tiveram que, quase praticamente foram à falência por conta dessa sextape vazada do Hulk Hogan. E ficou muito nessa discussão, né? Mas o Hulk Hogan tal, é racista, não sei o quê. Tá, tudo bem, ele tem todas essas falhas de caráter, mas é complicado a questão do vazamento da intimidade também. Então é aquela coisa, é difícil você também cometer um erro para denunciar o outro, que eu acho que é um pouco essa coisa que às vezes o pessoal tem um pouco de tato com relação ao Márcio Seixas a falar, evidentemente, do crime, da exposição de intimidade do Márcio Seixas, sem parecer que está defendendo, que está absolvendo o Márcio Seixas de alguma coisa. Repito, não tendo que absolver ou condenar o Márcio Seixas com relação a que ele faz na vida privada dele também. Sobre essa questão aí, essa diferenciação entre o vazamento de sex tapes, de conteúdos envolvendo pornografia e mídias, né, íntimas, né, mas de caráter sexual. Desse caso, nós estamos debatendo, por exemplo, vazamento de áudios, de imagens que invadem a intimidade, invadem a privacidade de uma pessoa, mas não nesse caráter sexual. Olha só que interessante como que funciona a internet. Por que você, o Palhares, o Felipe disseram que talvez esse seja o caso mais emblemático de vazamento do Brasil, né, de invasão de privacidade, né, de vazamento de privacidade de uma pessoa, né, de um artista? Por que se tornou tão grande? Porque gera outros tipos de conteúdo. É até um laboratório para a gente entender como que a internet funciona hoje, né? Nós pegamos aí um material fonte, que é o dossiê Márcio Seixas, e ele gerou outros conteúdos que são, por exemplo, os áudios, os vídeos, as imagens do Márcio, os áudios do próprio Marcelo, que viraram memes, viraram referências, né, para usarem em várias situações, principalmente de humor. E aí, outras pessoas que não conhecem o dossiê Márcio Seixas ou não conhecem o próprio Márcio Seixas vão conhecer esse conteúdo e aí vão se perguntar, mas de onde que veio isso? E aí vão atrás e aí vão descobrindo o dossiê em si. Olha como o conteúdo, né, os cortes, né, pequenos áudios, pequenas imagens, pequenos vídeos se espalham por causa, né, do que está sendo propagado. Diferentemente dos conteúdos íntimos, dos conteúdos sexuais ou pornográficos, que eles não podem se espalhar com tanta facilidade, é um negócio mais velado, né? Várias pessoas têm acesso, quando é algum famoso que tem seus nudes vazados, né, seus sex tapes vazados, sim, mas é algo muito mais velado, porque você não pode, por exemplo, publicar isso no Facebook, ou não é moralmente aceitável você comentar isso com várias pessoas, comentar isso em grupos de WhatsApp, de Facebook, né? Então, as pessoas se sentem um pouco mais retraídas para comentar e compartilhar esse tipo de vazamento. Por outro lado, quando é um vazamento tipo esse do Márcio Seixas, que eu acho que realmente não tem precedentes na história do nosso país, algo tão robusto, né? Um período inteiro da vida de uma pessoa foi disponibilizada na internet e foi reproduzida e compartilhada e postada várias e várias vezes nas redes sociais, nos sites, eu realmente acho que não tem nenhum outro comparativo. O comparativo que a gente faz é com os vazamentos de sex tapes, como foi da Carolina Dickmann, os nudes dela lá, as imagens íntimas dela, a Daniela Sicarelli na praia vazou isso também, só que isso é um negócio muito velado. E sendo o Márcio Seixas um dublador e o conteúdo aí não é tão moralmente reprovável, ele é facilmente aí reproduzível e compartilhado, por isso que se espalhou feito fogo na internet na época que foi vazado. Assim como o Nissim Orfale, que era um garoto completamente comum e teve aí uma viralização instantânea e permanente, porque ainda assim, como no caso do Márcio Seixas, a Google e o YouTube foram obrigados judicialmente a removerem os vídeos, porém, você ainda encontra esse tipo de conteúdo na internet, o que, né, traz pra gente a conclusão de que não existe um direito ao esquecimento efetivo. Não dá para você tirar da internet algo que uma vez foi postado e viralizado. É literalmente um trabalho de Sísifo, né, Iago? Porque quanto mais pode tentar retirar, mais com certeza alguém vai abrir outro canal e vai subir os vídeos. Por exemplo, a página da Deciclopédia, que, abrindo um parêntese, eu nunca vi um artigo da Deciclopédia ser mais completo sobre determinado assunto, igual o artigo do dossiê Márcio Seixas, comparado com qualquer outro na Wikipédia.
Até o artigo da Deciclopédia, ele é restrito para pesquisar no Google. Você encontra ele salvo numa página ao estilo Wayback Machine, mas o artigo ainda está lá pesquisando dentro do site da Deciclopédia. Então, apesar de ter essas restrições, ainda é difícil pensar em questão do direito ao esquecimento, justamente porque é uma pedra que você pode tentar subir, mas ela volta rolando tudo de novo, então é muito complicado. E você falando sobre o Marcelo, como um sujeito ele toma um ódio, sei lá, de uma pessoa que ele tinha com um parceiro do negócio ao ponto dele ter feito o que fez com o Márcio. Então, você tem que pensar que o sujeito ele tem que estar com um ódio assim enorme, porque o Marcelo, pelo que ele fala, ele tinha uma carreira de mais de 20 anos de jornalismo, de outros trabalhos também relacionados com a voz e a oratória dele. Então, por que ele colocaria tudo a perder porque um negócio com um outro cara não deu certo? Por que ele colocaria tudo a perder em nome de um ódio para expor uma pessoa desse jeito, para colocar os fãs do Márcio contra ele? Então, assim, tem uma motivação assim, muito geniosa mesmo, muito forte mesmo. Vendo os vídeos do Marcelo, as atitudes dele, que ele dizia estar nos Estados Unidos, eu percebo nele uma personalidade muito egocêntrica. A partir do momento em que ele percebeu que ele estava crescendo, que ele se sentiu confortável ali naquela posição, e depois o Márcio Seixas tirou dele essa parceria, essa oportunidade dele de enriquecer, de ganhar dinheiro, de aparecer, né? Eu acho que ele se sentiu muito machucado, muito magoado. Eu não sei se realmente ele era um jornalista de carreira de sucesso, como ele dizia ser. Tanto que o Felipe perguntou aí se o Márcio chegou a conhecer, saber mais dele, e eu creio que não. Eu creio que o Márcio não procurou saber, ou se procurou, não teve muitas respostas, não achou nada muito contundente sobre ele, porque o que eu lembro do Márcio me contando é o que o Marcelo contou para ele, que o Marcelo já tinha trabalhado em SBT, em Record, e era jornalista e há muitos anos. Ele montou muitos cenários para sustentar essa história. Eu realmente não tenho informação se ele realmente era um jornalista, então se ele tinha uma carreira, se ele já tinha trabalhado com locução, com comunicação. Então, eu me pergunto se ele realmente tinha alguma coisa a perder. Eu penso que tiveram dois fatores que motivaram ele a fazer isso. O primeiro era o ego ferido. A meu ver, era muito grande, né? Então, eu acho que ele se sentiu humilhado. E, sabendo de redes sociais, né? Tendo o conhecimento que ele tinha, ele sabia que o conteúdo que ele tinha era realmente explosivo. Assim, algo que ia viralizar, que ia gerar visualizações, que ia monetizar o canal, que, enfim. Talvez isso fosse trazer um retorno financeiro para ele. Com certeza, as atitudes dele não foram pensadas, não foram estratégicas. Ele dizia, vou soltar aqui vídeos, não sei o quê, você vai pagar, velho. Ele falava, você, Márcio. Então ele falava diretamente com o Márcio, você vai ver o que eu vou fazer com você, e etc. E ameaçava publicamente. Mas eu não creio que ele tivesse uma estratégia, porque estava na cara, né, os crimes, né, não é um crime só que ele cometeu, foram vários crimes e vários danos morais e materiais que ele responde, além na esfera penal, na esfera civil também, que aí tem essa diferenciação, né, porque o crime você paga com uma pena, porque você é castigado, por assim dizer, e a indenização você paga para reparar uma pessoa pelo dano que você causou a ela. Tem essas duas diferenciações e o Marcelo Rezende está respondendo nessas duas esferas. Eu, francamente, não sei em que pé que está as ações judiciais do Márcio Seixas contra o Marcelo Rezende. Eu creio que, pelo tempo decorrido, elas já tenham sido finalizadas, né? Já tem havido aí sentença. Não sei se o Marcelo se defendeu, se ele recorreu, né? Não sei. Mas realmente muitas estão em segredo de justiça por envolver justamente a personalidade. Eu não pude ter acesso a elas quando eu estava fazendo a pesquisa para o artigo. Conversei com a advogada do Márcio Seixas, mas ela também não quis falar comigo, disse que tinham muitas questões jurídicas envolvidas, então ela não quis nem me dar acesso ao processo e também não quis se manifestar. Mas com o que o Márcio disse, já tive muito material para elaborar esse artigo
teórico, né? Esse artigo baseado na teoria. Agora, na prática aí, nós vamos ver o desenrolar aí nos processos judiciais. E até vamos entrar agora na seara do seu artigo mesmo, mas antes até um lembrete, que até pelo que você coloca no seu artigo, o tempo de parceria nem foi tão longo assim. Curiosamente, nos vídeos do Rezende, parecia que o negócio era imenso, porque ou eles tinham feito realmente muita coisa juntos, então parecia que era uma parceria muito longa, ou o Rezende falseou muito, levou a gente no beiço para pensar que era algo de quase meia década tal, mas foi uma coisa de nem 2 anos de trabalho. A parceria deles começou lá para 2015, e em 2017 estourou esse escândalo todo, a tal da turma histórica, lá que foi a primeira turma que deu certo na Fórmula da Comunicação Envolvente, tinha sido realizada em 2016. Não sei, aliás, também até uma coisa a se observar, puxando aqui uma lebre que eu levantei agora há pouco, como só pelas entrelinhas você consegue ver o posicionamento do Marcelo Rezende, é isso daí, ele tem 20 anos de trabalho nas televisões lá de Belo Horizonte, não ouvimos falar de colegas dele, falando, olha, trabalhei com ele, esse cara é confiável, esse cara não sei o que, então eu trabalhei com ele, não confiei nele, eu não sei, a gente não tem ninguém do passado do Marcelo Rezende para falar desse cara. Do Seixas a gente teve alguns posicionamentos, até o Palhares conseguiu pegar uma pequena live de um pessoal que é envolvido com locução e dublagem, eu não tô lembrado quem era, Palhares. Você está se referindo à live do pessoal do Alcateia Vídeos, que eles comentaram o dossiê? Tá. É porque esse vídeo, se não me engano, ele foi solto 5 dias depois do primeiro vídeo do dossiê, de fãs do Seixas mesmo comentando, tanto até que esse mesmo grupo, algumas semanas depois, eles gravaram uma live com o próprio Seixas, trazendo o Seixas comentando. O Seixas comentou brevemente sobre a situação que ele estava passando, sem entrar em muitos detalhes, mas foi uma live dele falando da carreira dele, de situações da carreira dele, enfim. Foi uma das primeiras aparições do Seixas depois do alvoroço que foi todo o dossiê. Depois disso, só foi um vídeo do Cabana do Leitor com o Ed, que foi o rapaz que ele entrevistou o Seixas, e depois o Marcelo ele tratou até de esculhambar ainda mais o rapaz, falando que o rapaz não estava fazendo jornalismo, quem diz o que quer ouve o que não quer, e por causa disso que o Marcelo estava esculhambando o Ed. Enfim, esses foram um dos poucos momentos do que o Seixas apareceu assim publicamente depois dessa onda toda que foi o dossiê. Que em 2017, no calor do momento, eles conseguiram ler bastante das informações de entrelinhas, o Rezende soltando, a troco de quê, quem que é esse cara, de onde que ele veio, ainda no calor dos acontecimentos, e que trouxe um posicionamento que era bastante lúcido para aquele momento, e que de verdade, estamos falando aqui só de nós espectadores, que de verdade entre os espectadores foi muito difícil de predominar. Por muito tempo o pessoal embarcou aí nesse alarmismo supostamente moralista do Rezende e pichou o quanto que deu a imagem do Márcio Seixas. Aos poucos as coisas, esse castelo de carta foi caindo até hoje, de não se ter nem notícias de Marcelo Rezende. E o Seixas, a gente sabe que tem conseguido lá manter sua posição, ele tem realizado alguns trabalhos e tem mantido a página na internet, falando de coisas muito interessantes. Recentemente, o dublador do Batman nos Estados Unidos, o Kevin Conroy, faleceu. Ele prestou uma homenagem ao Kevin Conroy, tem prestado homenagem aos colegas dubladores dele, artistas e tal. Então ele segue ativo, como gosta de fazer, como prefere fazer. Vamos lá, Iago, vamos falar do seu artigo. Então, como é que foi o enfoque que você... Claro que é dentro do que você já vinha estudando, mas o que você procurou desenvolver aí a partir das conversas com o Márcio Seixas? Bom, desde o princípio eu já tinha um norte muito forte, que era a ideia de que a privacidade e a intimidade do Márcio haviam sido violadas. Eu parti de um princípio, de uma situação, né? Isso no método científico é muito importante, né? Então, ou a gente parte de uma situação geral e aí tenta chegar numa situação específica, ou a gente parte dessa situação específica para uma situação mais geral. Então, eu parti dessa premissa, né? O Márcio Seixas havia sido lesado pelo seu parceiro, porque isso estava claro. Isso, nos vídeos, nós vimos ali nitidamente crimes sendo cometidos, tanto invasão de privacidade, né, invasão, divulgação de segredos, divulgação de conteúdos de teor íntimo. O Marcelo Rezende, o tempo todo, praticava crimes contra a honra, então
injúria, calúnia, difamação, se dirigindo à pessoa do Márcio Seixas como pirata paquiderme, termos pejorativos como Velho Velaco, monstro abissal, enfim. Percebam que ele começou depois que houve aí uma decisão liminar da justiça proibindo que o Marcelo fizesse novos vídeos. Então, ele parou de usar o nome do Márcio Seixas. E aí ele começou a ser referido ao Márcio Seixas como esses nomes aí. Ele sempre procurou imputar ao Márcio Seixas condutas que seriam imoralmente vistas, né? Como que ele teria amantes, que ele não gostava dos fãs, mas também impor a ele condutas criminosas, como que ele enganou os alunos dele, que ele enganou o próprio Marcelo Rezende, que ele teria roubado o Marcelo Rezende. Então, tem aí toda uma conduta criminosa e uma conduta também de danos morais ao próprio Márcio Seixas, tanto da invasão de privacidade, da intimidade do dublador, quanto também a forma como foi feita, né? Como nós aqui já dissemos várias vezes, né? Foi um caráter muito sensacionalista com um objetivo bem específico: atingir os fãs do Márcio Seixas para que os fãs passassem a odiar o Márcio Seixas e aí prejudicar a vida dele, a carreira dele como dublador. Ô Iago, só me permitindo discordar de você, é que essa questão da liminar, eu acho que o Marcelo ele não obedeceu ela muito bem, porque em alguns vídeos de 2019, da última leva, por exemplo, tem um vídeo chamado Resposta ao Cabana do Leitor, em que o Marcelo ele diz expressamente o nome do Seixas. Inclusive, o último vídeo de 2019, o primeiro vídeo da última temporada que ele atribui assim ao dossiê, e até vamos discutir por meio do outro artigo essa questão dele falar temporadas, séries, enfim, toda essa espetacularização, ele menciona verbalmente o Márcio Seixas. Então ele deve ser porque ele está nos Estados Unidos, vendo que o cerco dele não estava rendendo muito mais, então ele já deve ter começado a não se importar mais em obedecer essa liminar. É só um adendo, mas que nada tira o mérito de toda essa discussão que você fez. Sim, mas eu acho que ele tirou o Márcio Seixas do título e aí foi substituindo por esses termos mais chulos. Mas aí sim. Depois acho que ele chutou o balde mesmo, sabendo que não tinha mais jeito, que ele estava realmente encurralado. Mas não adianta. Ele citando o nome do Márcio Seixas ou não, todo mundo sabia que ele estava se referindo ao Márcio Seixas. Então, citando o nome dele ou não, ele estava proibido de fazer vídeos sobre o Márcio Seixas. E nos vídeos ele postava áudios do Márcio Seixas, postava mensagens dele, imagens dele. Então, mencionando o nome dele ou não, ele estava fazendo referência ao dublador. E isso ele estava impedido judicialmente de fazer. E eu acredito também que muito dessa atenção que o dossiê mereceu é porque essa geração principalmente que é muitos fãs de dublagem, de toda uma cultura geek de forma geral, eu estou dizendo mais um achismo, eu não sei se vocês vão concordar, mas é uma geração que está meio que perdendo a noção dessa questão do que é privado, do que é público. E uma situação como essa, em que o Marcelo ele se aproveita de uma questão privada do outro para se promover, acaba sendo visto como, sei lá, um gesto de heroísmo. Estou desmascarando um mascarado. Essa perca de noção da própria privacidade muitas vezes gera a ideia de que também se pode tirar a privacidade do outro, quando a situação, pelo menos ainda hoje, ainda bem, não é bem assim, né? E também esse aspecto de que pode ser usado como um argumento de que o Marcelo, por ser jornalista, teria feito jornalismo investigativo, uma hipótese dessa para alegar toda a patuscada que ele fez também, encaminha-se também nesse sentido, né? Aproveitando falar, jornalismo investigativo é uma coisa. Agora, quando você quer expor alguém, por exemplo, vou pegar um caso extremo, um estuprador, um violentador, enfim, e aí você expõe essa pessoa, expõe imagens para deixar a sociedade ciente de que essa pessoa é do mal, é doente, é uma coisa. Agora, como eu disse, esse dossiê teve um objetivo único e específico de atingir o Márcio Seixas,
onde, né, doía mais, que era na sua fama, né, na fama que ele tinha com seus fãs. Passa muito longe do jornalismo investigativo. Mas aí, prosseguindo, né, você partiu do princípio que o Márcio foi a parte lesada, lógico, né? E aí você discute, à luz desse caso, né, esclarece as questões dos direitos da personalidade e o direito ao esquecimento. Seu artigo ele é bem acessível até para quem não é da área do direito. Eu sou um cara que me aborreço, lógico, né? É preciso fazer faculdade para você conseguir digerir todo aquele palavrório jurídico, mas o seu artigo ele é bem acessível a quem não é dessa área. As coisas ficam bem claras a respeito dos direitos da personalidade, o que é o direito ao esquecimento, mas acho que é um negócio que é muito interessante mesmo de se falar. Nesse momento a gente vai fazer uma ligação com outro artigo acadêmico, mas conta pra gente o que são os direitos da personalidade, e aí, claro, podemos ilustrar com os exemplos aí do caso do Márcio. Dois aspectos aí muito importantes do direito à personalidade são o direito à intimidade e o direito à privacidade, que, apesar de parecerem, né, iguais, na verdade eles se diferenciam num ponto principal. O direito à privacidade é a ideia de você não ter a sua esfera privada violada. Então, é o direito de ser deixado só, é o direito de você poder fazer tudo o que você quiser, né, na sua privacidade, no seu íntimo, sem a intervenção de terceiros. E o direito à intimidade deriva disso, que é justamente você não ter aspectos da sua vida privada, da sua vida íntima, violados, divulgados, acessados. Então, é essa ideia realmente de você ter o direito a uma intimidade, a ser deixado só, a estar só. O direito à privacidade é não ter essa intimidade violada, e o direito à intimidade é o direito realmente de ter esses aspectos mais íntimos preservados. Outros aspectos importantes da dignidade da pessoa humana, dos direitos da personalidade, são, por exemplo, o direito à imagem, o direito à honra, e todos esses nós vemos que foram violados no caso do dossiê Márcio Seixas, porque o objetivo do Marcelo Rezende era prejudicar a honra do Márcio Seixas, né, a boa fama que ele tinha, a respeitabilidade que ele tinha enquanto pessoa e enquanto profissional. Lesou o direito de imagem, porque utilizou a imagem e, principalmente, a voz dele para prejudicá-lo, né? Atingir também a honra dele, a boa fama, a respeitabilidade, para causar-lhe prejuízo. Invadiu a esfera privada do Márcio Seixas, e aí está essa diferenciação prática, né? Coisas que o Márcio fez na sua vida privada, por exemplo, mandar áudios para o Marcelo, amigos dele, para outros dubladores. O direito à privacidade garante que não tenha essas atividades aí divulgadas, né? Então, o que você faz na sua vida privada, na sua vida privada. E também o direito à intimidade. Coisas que Márcio Seixas fazia na sua vida íntima, como conversas que foram vazadas aí e tinha aí cunho sexual e foram vazadas. Aí teve o direito à intimidade violado, porque é realmente algo muito íntimo, muito interno da pessoa, da personalidade, e que foram vazados. Todos esses direitos aí foram violados no caso do dossiê Márcio Seixas, e eu procurei aí explicitar que eles realmente causaram danos à moral, né, à personalidade do cidadão Márcio Seixas, do indivíduo. E quanto ao direito ao esquecimento, hoje já não se reconhece mais como válido no ordenamento jurídico brasileiro. Há um tempo atrás, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não existe direito ao esquecimento no Brasil, porque existem outros direitos que podem muito facilmente proteger o que o direito ao esquecimento pretendia proteger, por exemplo, os direitos à privacidade, à intimidade, né? O direito de ser deixado só, que é o direito da privacidade. Os nossos ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que não seria necessário declarar mais um direito que o nosso ordenamento jurídico já abarcava possibilidades, né, instrumentos para proteger o que o direito ao esquecimento já queria proteger. Mas o que nós chamamos de direito ao esquecimento justamente é essa reunião de direitos para impedir que terceiros fiquem relembrando, trazendo à tona fatos desabonadores, ou seja, fatos que possam nos causar algum tipo de mal, de prejuízo, de dano, seja a nossa reputação, seja a nossa saúde mental, a nossa própria história, né? Fiquem aí trazendo à tona o tempo todo fatos que nós não queremos ser relembrados.
dois casos muito emblemáticos no início das discussões do direito ao esquecimento do Brasil, são o caso da Aida Cury e o caso da chacina da Candelária. A Aida Cury foi assassinada e violentada brutalmente lá nos anos 50, aqui no Brasil, e no começo dos anos 2000, o programa Linha Direta queria fazer uma reconstituição desse caso. A família da Aida Cury entrou com uma ação contra a Globo para que esse programa não fosse veiculado, invocando o direito ao esquecimento, ou seja, o direito que a família tinha de não ter essa história trazida à tona de novo, ter essa história revivida, o direito que pretendia ter de não reviver toda essa história que foi muito dolorosa. E, quase ao mesmo tempo, foi julgado também o caso da chacina da Candelária, em que um policial entrou com uma ação contra também a Rede Globo e também o Linha Direta, que pretendia refazer aí o caso da chacina da Candelária, em que várias crianças e adolescentes foram mortos por policiais. Este policial em questão foi inocentado, ou seja, ele não tinha nada a ver com o episódio, mas o Linha Direta queria vincular o nome desse policial ao caso da chacina da Candelária e ele entrou com uma ação contra a Globo para que não tivesse aí o seu nome vinculado. No Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecido o direito ao esquecimento para este policial, porque o policial realmente tinha sido inocentado, então ele não deveria ser vinculado à história, mas não foi reconhecido o direito ao esquecimento da Aida Cury, porque foi um caso de grande repercussão nacional e entendeu-se, né, que não se podia falar do caso Aida Cury sem mencionar a Aida Cury. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu aí que não se aplicaria o direito ao esquecimento para o caso da Aida Cury, mas para o caso do policial, sim. No caso do Márcio Seixas, eu cheguei a perguntar para a advogada se eles consideraram invocar o direito ao esquecimento nas ações. A advogada disse que não, porque justamente haviam aí outros instrumentos do direito, outros institutos, como os direitos da personalidade, como as tipificações penais correspondentes, que eles utilizaram aí como fundamento legal para as ações. Então, eles não usaram o direito ao esquecimento, mas no meu caso, achei que no artigo que eu pretendia escrever, achei que realmente cabia muito bem falar sobre um direito ao esquecimento, justamente porque eu creio, pessoalmente, que o Márcio Seixas tem direito a não ser lembrado pelo dossiê Márcio Seixas, mas sim por todo o trabalho que ele fez aí durante todas essas décadas aí como dublador. Então, eu defendo que o direito deve encontrar aí uma maneira de fazer com que esse caso realmente fique no passado, seja esquecido e que o Márcio não seja mais vinculado a ele. Mas, pensando aí por uma outra perspectiva, já vejo a própria sociedade, os próprios fãs já estão se encarregando disso, né? Como vocês já disseram aí, ele está continuando com o trabalho dele, os fãs continuam chamando ele para eventos, para trabalhos, enfim. Então, estou muito feliz de realmente ver que esse episódio está ficando no passado. Márcio Seixas está mais forte do que nunca e Marcelo Rezende vai voltar para a lata de lixo da história. Uma questão que aconteceu com o processo é que uma juíza, ela se confundiu pensando que o Márcio Seixas estava processando o Márcio Rezende, que ele tinha falecido. Rezende, apresentador do Cidade Alerta, então... Extinguiu a ação sem resolução de mérito, porque o Márcio Seixas tinha entrado com a ação contra um Marcelo Rezende, e aí o Marcelo Rezende da Record, aquele cara do corta pra mim, meu filho, tinha acabado de falecer. E aí a juíza, né, falou, nossa, estão entrando com uma ação aqui, um dublador está entrando com ação contra o Marcelo Rezende, deve ser o apresentador, mas o apresentador faleceu, então ela falou, tendo em vista que o réu aqui faleceu recentemente, extingo a ação aí sem resolução de mérito. Foi isso. Enfim, embora nossa atenção aqui lembra, de certa forma, jocosa, 5 anos do dossiê, mas não se trata de uma forma de lembrar o que o Marcelo falou, e sim o que o Márcio foi vítima. Quando nós fazemos esse podcast Debateco para lembrar, é justamente para coibir que esse tipo de crime, esse tipo de ação, de ato aconteça. E eu lembro do seu artigo, eu fiquei muito pensando que, principalmente foi uma coisa que falamos mais cedo sobre o Marcelo fazer o dossiê para jogar para os fãs do Márcio, para os fãs atacarem o Márcio,
me fez muito pensar na questão de como o comportamento na internet tem se tornado cada vez mais tóxico, ao ponto de que me dá a impressão de que vai chegar num ponto que os crimes contra a honra vão se tornar crimes de bagatela, danos morais vão virar mero aborrecimento, porque está num ponto de que todo mundo está xingando todo mundo. Isso está se tornando aceitável, infelizmente, de alguma forma, e todo um trabalho que se tem para entrar com um processo que a pessoa tem todo o direito contra uma pessoa que lhe ofendeu na internet é tão trabalhoso, ainda mais com um judiciário tão complexo que temos, é realmente muito preocupante, não só na questão do direito ao esquecimento, como nos direitos da personalidade de modo geral. E quando o Marcelo ele joga isso para a galera, assim, ele espera pegar parte de certo público que já tem isso internalizado em mente. Vai ver gente que nunca nem foi fã do Márcio, só dizia da boca para fora que era fã do Márcio, mas quando ficou sabendo do que o Márcio era pela perspectiva do Marcelo, eu cheguei a ver comentário de gente desejando que o Seixas morresse. Que comportamento é esse que está sendo aceitável, entendeu? Então é muito lamentável esse comportamento coletivo na internet, principalmente que nem é pré-julgamento, é sentenciamento direto mesmo, para condenar as pessoas sem ouvir os dois lados, já emitir opinião sem pensar um pouco a respeito. Adentra muito nessa questão de que está sendo meio que internalizado de nem respeitar os próprios direitos da personalidade quanto o direito dos outros. É uma questão que entra também nesse caso, que foi até pontuado pela questão do Linha Direta, é a questão do possível conflito que teria essa questão do direito ao esquecimento com a chamada liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, porque, infelizmente, alguns termos eles estão se tornando banais, eles estão sendo mal utilizados atualmente. Um desses termos que tem se tornado banais é justamente a questão da liberdade de expressão, principalmente depois que certo podcaster começou a usar a liberdade de expressão como muleta para sair falando um monte de atrocidades. Essa questão da liberdade de expressão tem sido usada um pouco como contraponto ao tal do direito ao esquecimento. Eu falo isso baseado na questão do Linha Direta, porque provavelmente o Linha Direta deva ter se valido dessa questão da liberdade de expressão com relação aos casos que eles quiseram noticiar. O caso que eu falei agora há pouco do Hulk Hogan, o conglomerado lá, que era a outra parte no processo, justamente se valeu da primeira emenda americana, que fala sobre liberdade de imprensa. O pessoal até fala que foi um conflito entre a primeira emenda e a 14ª emenda, que era liberdade de expressão versus direito à privacidade. E essa liberdade de expressão tem sido esse termo, tem sido tirado da cartola, tirado da manga, quando você quer se blindar de alguma coisa que você falou, talvez não queira assumir a responsabilidade do que você falou, você usa essa carta do liberdade de expressão. Também é interessante verificar como que a gente consegue equilibrar essas coisas. Uma possível liberdade de expressão bem utilizada, o Iago até já falou nisso quando ele falou da questão de há casos em que realmente assim, é de interesse público se falar de certos detalhes da personalidade de uma pessoa, né? Ele falou o caso do estuprador e tudo mais, mas casos que já não seriam tanto de interesse público. Então teria que ver aonde que há esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade, que eu acho que deve ser uma discussão que é contínua na área jurídica e talvez não tenha uma conclusão a respeito disso, porque, enfim, vai esbarrando em um monte de outras questões. Sim, o Thiago, o Palhares, vocês têm toda a razão, e é uma preocupação pessoal minha que eu tenho, e tenho refletido muito sobre isso, principalmente nessas últimas semanas que nós temos visto tantos embates aí nas redes sociais, invocando essa chamada liberdade de expressão, utilizada para atacar o outro e propagar, por exemplo, mentiras, propagar o ódio. Então, realmente, todo direito tem um limite, que é quando começa o direito do outro. E a partir do momento em que a sua liberdade de expressão está ferindo um outro direito fundamental de uma outra pessoa, aí sim é que se vai entrar aí um sopesamento. Qual desses direitos deve ser levado em consideração? Qual deles prepondera? Eu entendo que a liberdade de imprensa sempre vai esbarrar e sempre vai ser menor do que o direito à privacidade.
direito à intimidade, o direito à honra. Então, me preocupa muito a cultura do cancelamento que tem crescido na nossa sociedade atual e nas redes sociais. Vocês falaram, se condena antes mesmo de se julgar. Sai uma notícia, uma fofoca, um boato, e todo mundo já está ávido por condenar alguém. Eu percebo que toda semana surge alguém que vai ser o cancelado da semana. Eu acho que as pessoas já estão ávidas por cancelar alguém a qualquer custo, a qualquer momento, para se mostrar que está atualizado, que está de acordo com a onda, né, com os valores, os costumes de hoje em dia, né, que não é machista, não é homofóbico, não é racista, etc. E cancela a pessoa, acaba com a vida inteira de uma pessoa só por um ato que ela cometeu. Essa indústria, essa cultura do cancelamento que nós estamos vivendo hoje é justamente está se fundamentando nessa liberdade de expressão sem se considerar outros direitos que as pessoas têm e sem se considerar que você um dia pode ser vítima dessa cultura do cancelamento, porque todos nós já soltamos frases infelizes, todos nós já erramos, né? Porque o lado bom da vida, eu acredito que o sentido da vida é a gente estar aqui para aprender, para melhorar, para aprender com os erros, nos tornarmos pessoas melhores. Então, me preocupa de verdade essa cultura de cancelamento e essas pessoas que se escondem por trás realmente dessa barreira aí da falsa ideia de liberdade de expressão. Mas é isso mesmo. No papo da liberdade de expressão com o então podcast que o Thiago Schoeffer trouxe, que não tem sido suscitado, ou pouco tem sido justamente o aspecto da responsabilidade ante a liberdade de quem emite a sua expressão. E uma coisa aqui que é o traço dessa atualidade do pessoal tanto se expressar na internet, que é o de se expressar sem embasamento, né? Por impulso, né? Num tremendo impulso, numa loucura, num dar vazão a revoltas que aí a vida da pessoa pode não estar muito satisfatória em diversos aspectos e aí acaba focando naquela personalidade proeminente num determinado círculo na internet ou até na esfera pública brasileira, e aí dá-lhe palco para essa pessoa que está lá pichando a outra, está lá com o megafone, está lá fazendo o seu papel de pichador. Mas com isso, vamos ver, até a gente avançou bastante porque a gente tem muito o que se expressar a respeito desse assunto, mas eu gostaria de trazer um pouco à baila o artigo que já mencionamos lá no início da nossa conversa, o artigo do Nicolas Andueza e do Carlos Afonso dos Santos Melo, que é um texto de 2019, Mídias Sociais Digitais e Pedagogia da Vigilância, o caso do dublador Márcio Seixas, que eu acho que tem alguns pontos de contato muito interessantes com o trabalho do Iago, e aí fica à vontade, Iago, para você fazer aqui os apontamentos à luz do direito e de tudo que você já investigou a respeito do assunto. Se você quiser ver o artigo aqui deles, lá no academia.edu, você pode buscar esse texto deles, está lá disponível para vocês também lerem. E para quem gosta de ciências humanas, comunicação, esses aspectos da construção de discurso, é muito interessante, né? Fiz aqui uns resuminhos, Nicolas, Carlos, aqui são palavras minhas, então, pegando aqui o artigo, ele não se detém sobre os detalhes do dossiê, mas sobre os vídeos do Marcelo Rezende, como que é construído, como que é articulado o conteúdo e, sobretudo, a forma. Especialmente a respeito da estética, para dar um aspecto de autoridade e credibilidade ao dossiê, um realismo para constituir, na palavra dos dois autores, uma retórica de prova no contexto das mídias sociais. E até o artigo ele nem traz links referenciais dos vídeos, porque isso também constitui um crime. Eu fiz vários grifos no texto, mas é muita coisa, acho que esse alongaria demais o nosso papo aqui. O artigo usa o caso para trazer questões do que é público e privado, da exposição e privacidade em relação ao indivíduo na atualidade, que convive com tantas interfaces de relacionamentos com as mídias digitais, mas que, por condicionarem o usuário a uma hipervisibilidade, funcionam muito como um aparato de vigilância. Tem uma coisa que eles discutem nesse artigo que é muito interessante, como na formação da sociedade moderna, o direito à intimidade foi muito importante. Justamente porque lá atrás, na época dos reis absolutistas, da igreja tendo poder político e de polícia na vida das pessoas, então devassava a vida íntima das pessoas para saber essas incorreções morais para botar a pessoa na fogueira.
Aí, palavras minhas, gente, isso daqui pode muito bem ser contestado. E aí, quando veio Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Americana, tal, não, o indivíduo, a intimidade do indivíduo é importante. O que ele faz aí na igreja, o que ele faz dentro de quatro paredes não é importante. O importante para ele responder algum processo é o que ele faz na esfera pública, né? Então, isso foi muito importante para a construção da sociedade moderna, que trouxe a internet para a gente, e curiosamente essa internet está esculhambando com a vida íntima das pessoas, justamente condicionando o seu usuário a uma hipervisibilidade, funcionam como um aparato de vigilância. Ô, Felipe, isso no caso é como se fosse a famigerada volta de 360 graus, quer dizer, porque antes se prezava pela privacidade, só que aí chegou num ponto de que a internet deu a liberdade para as pessoas exporem a própria privacidade e, mais ainda, chegar no ponto das pessoas se sentirem no direito de expor a privacidade alheia. Do que era no ponto de exposição pública, passou pela ideia de preservar o privado, só que aí voltou na esculhambação pública mesmo. E eu gostaria muito de ter mais bagagem de Nietzsche para dizer que é o eterno retorno. Galera, eu vou trazer aqui um camarada que leu mais Nietzsche, um espectador nosso, que aí isso pode ser melhor, porque só isso eu vi escrito em algum lugar, que é o que ele fala, o eterno retorno. É impressionante como o ser humano tem esses ciclos. E aí, justamente isso que eu acho que tem a convergência com o trabalho do Iago, o direito à intimidade, que foi tão importante na construção da nossa sociedade. E tem aqui, eu trouxe uma citação que eu vou ler para vocês, aqui abre aspas: as tiranias da intimidade transformaram-se nas tiranias da visibilidade, criando oportunidades para que aquilo que é feito na intimidade, em ambiente teoricamente privado, seja exteriorizado e levado a uma legião de observadores. E há que se apontar que as observações feitas pelo artigo do Nicolas e Carlos Afonso, que realmente uma diferença de gerações entre o Marcelo Rezende e o Márcio Seixas, mostrando assim como o Rezende realmente entendeu melhor o funcionamento dessa atual geração internet e manipulou a coisa para construir esse espetáculo aí, onde ele é o mestre de cerimônias, e ele é literalmente o mestre de cerimônias, conduzindo a atenção de um jeito dele, de um jeito que ele queria, com os adjetivos e as descrições que eram melhor convenientes a ele. O Seixas é um cara que começou a carreira dele lá no início dos anos 70, então é um cara, agora ele tá bem menos, mas ainda bastante analógico, então não entendia muito bem como é que é esse negócio de exposição, de ter que às vezes visitar convenção com fãs, então às vezes as pessoas podem ser muito inconvenientes, então dava muito esse choque que o Rezende pintava como antipatia. E aí, falando do negócio no começo aqui, dessa minha descrição, de como o Rezende procurou amparar todo o teatro dele com uma construção que, para constituir o discurso dele numa retórica de credibilidade. Essa coisa de fazer câmera sem corte, sem edição, ele ficava mostrando, a gente está exatamente nesse dia, nessa hora, nesse horário, com o site lá do observatório, de não sei aonde. Então ele estava lá dizendo, olha, tá aqui, tá na minha mão, não estou modificando nada, e era tudo fruto, como da descrição do Seixas, de tudo que ele havia copiado da máquina dos Seixas. O pessoal nesse artigo, eles observam isso, como ele foi construindo para dar essa retórica de que é sem interferência, é purinho, tá fresquinho aqui, tirado do forno, sem tirar nem pôr, mas quando na verdade tem um grande dedo de articulação, de manipulação, de condução para compor e corroborar um discurso. E aí, falando de observações minhas enquanto espectador aqui, eu compus também a partir de observações de outras pessoas na internet, também lá da live que o Palhares trouxe, que pela quantidade de áudios que o Rezende trazia, como que o Márcio tinha enviado para ele, você tinha lá nítido o grau de confiança que o Márcio tinha nele. Então você imagina assim, se uma pessoa com quem você deposita tanta confiança, ou pelo menos você cria tanta intimidade, se a pessoa que tem, digamos, esse grau de abertura vai depois apunhalar, é capaz de apunhalar pelas costas, como o Rezende falou. E aí várias vezes aqui o Rezende acusa o Seixas de ser um psicopata, um sociopata, um qualquer coisopata, mas alguém com essa condição de personalidade não é alguém capaz de desenvolver um grau de confiança nesse nível que o próprio Rezende demonstra que desenvolveu.
sabe? Então, é só para pensar no nível de comportamento. Ô Felipe, só complementando o que você disse sobre o artigo, que o Nicolas e o Carlos, eles trazem toda uma análise, até sobre a perspectiva de como o Marcelo filmou o dossiê, porque o Marcelo ele poderia ter simplesmente subido esses áudios em algum drive, alguma coisa assim, jogado na internet, ter um aviso simples, mas não, ele preferiu se filmar fazendo react dos áudios, comentando por cima, bem nesse aspecto de vigilância mesmo, de como alguém que está apontando o dedo pro Márcio, dizendo que o Márcio é assim, assado. No final do artigo, não sei se você ia comentar, que até muito que o Iago estava discutindo, que se percebe um crescimento conforme o dossiê vai passando, se percebe o quanto que o Marcelo ele vai se envaidecendo de ver o quanto que ele tinha de gente, digamos assim, apoiando, achando maravilhoso o que ele estava fazendo com o dossiê. Tem até um comentário que é parabenizando o Marcelo, chamando ele de gordinho engraçado, e o Marcelo disse todo assim, dizendo que iria fazer uma dieta, que não sei o quê. É bem um contraponto, porque apesar do Márcio ele ser um artista, mas preservar muito a sua privacidade, o Marcelo parece ter exercido o completamente oposto na situação do dossiê, de querer aparecer mais, aparecer cada vez mais conforme cada vídeo que soltava. Essa história do dossiê é cheia, digamos assim, de contrapontos, inclusive muito, até certo ponto, metalinguístico, porque são dois sujeitos que, cada uma às suas proporções, cresceram por causa do talento da voz. Quer dizer, a gente não sabe do Marcelo, mas o do Seixas é inegável. Mas não dá para negar que pela forma de como o Marcelo se apresenta, pela tentativa de argumentação dele, não dá para negar, é muito boa. Então é basicamente uma disputa nesse sentido, né, da boa voz, de quem tem mais convencimento pela oratória, só que no fim das contas o Seixas venceu calado, né? E nesse sentido até digamos, de quem pode mais nesse caso, há que se apontar também uma coisa do artigo do Nicolas e do Carlos Afonso, que dentro de toda essa construção que o Rezende fez, é a espetacularização da vigilância que o Rezende procurou construir, com essa coisa de temporada e trailer, mensagem de admiradores. Vamos dar sequência, os bordões do dossiê, os inúmeros apelidos que ele inventou pro Márcio. Entende? Então era tudo uma construção de quem não tá lá para algo sério. O cara tá mesmo construindo um circo, e aí vamos falar dentro aqui da pouquíssima coisa que eu entendo de psicologia, ou de psicanálise, ou de comportamento humano, que é um negócio para te envolver, você não raciocinar direito do que tá vindo, do que tá acontecendo. Aquilo lá te envolve, é um circo, você acaba comocionado, não tá refletindo direito e compra o posicionamento aí desse mestre de cerimônias, né? Então é como falou o Iago, que ele percebeu pelos vídeos uma personalidade egocêntrica, e aí entrou nesse negócio mesmo, que o cara já saiu da esfera de algo, só por isso mesmo, já saiu da esfera de algo jornalístico para ficar lendo mensagem de fã. E reforço aqui a recomendação do artigo Mídias Sociais Digitais e Pedagogias da Vigilância, o caso do dublador Márcio Seixas, de Nicolas Andueza e Carlos Afonso dos Santos Melo, traz muitos pontos a se refletir, não apenas sobre esse caso, mas sobre a internet em geral, realmente onde é que a gente vai parar com essa volta 360 graus que a sociedade mundial está fazendo com essa hipervigilância das vidas pessoais das pessoas, de que se pensa, e até mesmo como as pessoas se posicionam, porque é claro que muitas pessoas devem estar sendo levadas a tomar partidos agressivos, equivocados, completamente mal embasados, muito mais no tal comportamento de manada para pertencer a algo dentro da esfera da internet, e aí engrossar fileira de crimes contra a honra, crimes de desinformação e por aí vai. Olha, eu realmente não tinha tido contato com esse artigo aí do pessoal, né, de comunicação. Fiquei muito até feliz de ver como que ele se tangencia com o meu próprio artigo, né, sem querer. A gente não tinha tido contato antes, mas fazendo uma abordagem mais da área mesmo dele de comunicação, e eu da área jurídica, né, que sou da área jurídica, mas achei muito, muito interessante, vou procurar lê-lo com certeza. E eu recomendo também para vocês que nos ouvem a leitura de um artigo do professor Eduardo Tomazevicius Filho, da USP de São Paulo, Universidade de São Paulo, chamado Em Direção a um Novo 1984,
a tutela da vida privada entre a invasão de privacidade e a privacidade renunciada, que foi basicamente isso que vocês falaram, né? Que é esse eterno retorno aí, que antes se procurou garantir a privacidade, o direito à intimidade para os cidadãos, em contraponto com a situação em que não havia realmente uma privacidade ou intimidade para os indivíduos, em que o rei era absoluto, né, e inclusive a privacidade era de propriedade dos monarcas, a própria vida dos cidadãos era de propriedade dos monarcas. Então, e aí se buscou tutelar a privacidade e a intimidade dos cidadãos a partir das constituições, né, das revoluções constitucionalistas que houveram. Mas hoje em dia nós vemos aí a questão da privacidade renunciada, né, e a invasão de privacidade com as redes sociais, com a autoexposição das pessoas e também a facilidade que terceiros têm de invadir a nossa própria privacidade. Então tá aí essa indicação do artigo do professor Tomás Vivícius Filho, que tem muito a ver com o que nós estamos debatendo aqui hoje. Sobre a alegação de que o Marcelo fez de que o Seixas não gosta dos fãs, ele não gosta dos eventos, temos que pensar o seguinte, que o Seixas ele começou a carreira em 72, 74, então até ele ter 30 anos de carreira, não tinha ainda, por exemplo, Anime Friends, derivados, e quando começaram a ter esses eventos, a maior concentração de assuntos eram de coisas estrangeiras, como animes, jogos, HQs, e a única coisa, assim, de fato brasileiro que começou a ter nesse evento 100% brasileiro eram os dubladores. Então, assim, nesses eventos a única valorização nacional que tinham era a respeito dos dubladores. Pro Márcio, ele já ter essa carreira consolidada, começar a, digamos assim, a ter uma percepção de como esse novo público tratar, realmente é bem difícil para digerir para alguém que já tem mais de 30 anos de carreira e passou a maior parte da vida trabalhando em um estúdio e, de certa forma, anonimamente, porque conheciam-se a voz dele, mas não conheciam muito o rosto. Eu não sei se o Seixas tinha muito trabalho de atuação fora disso, atuação mesmo como ator mesmo. Criticar muito esse lado, assim, de que o Seixas não teria bom trato com os fãs. Por outro lado, a gente tem que pensar que tem muito Joselito sem noção, né? Que não sabe muito bem lidar com aquele que se diz fã e ainda mais com um senhor que já nesse período tem certa idade, como é o caso do Seixas. É que nem o pessoal da Alcateia Vídeos disse em um vídeo subsequente ao que eles comentaram ao dossiê sobre julgamentos na internet. Quando se tem 20 anos de idade, as prioridades da vida é outra. Quando se tem 30, as prioridades são outras. Quando se tem 60 e 70, as prioridades são outras. Então, é necessário compreender que o Seixas, conforme o próprio Iago fala, ele sempre foi muito respeitoso, ele sempre é muito solícito com quem os trata. Digamos assim, intimamente ter esses desabafos sobre como é tratado, não há problema nenhum. Então, essa revolta de que ele odeia os fãs, ele odeia a gente, como é que você faz isso com a gente que te deixou famoso? Gente, o Seixas durante 30 anos sempre fez o trabalho dele por causa do seu talento, aí só por causa do dossiê vão falar que nós que colocamos você, não era vocês, eram as empresas, a Warner, a Disney, quem quer que seja, que o contrataram por causa do talento dele. E a gente não vai... Agora, se o filme é dublado pelo Seixas, a gente vai ver legendado por causa do dossiê. Dentre outros absurdos, assim, só de... tem que ser um fã muito nerdola para chegar nesse absurdo de tomar determinada atitude só por causa do dossiê. Pois novamente é o distanciamento que o pessoal público não sabe tomar do produto cultural e de quem trabalha nesse produto cultural. Realmente falta bastante leitura crítica do pessoal e até mesmo de uma leitura crítica a respeito de si mesmo, né? Qual que é a posição dele enquanto um consumidor daquele produto, ainda que seja mesmo só puramente fã, não tem nada de querer levar por um aspecto mais aprofundado de leitura, mas mesmo assim de respeitar as partes envolvidas e saber que o que levou o Seixas a esse grau de credibilidade tem muito mais do que apenas ele ligando a TV lá no domingo de manhã para assistir no SBT o Batman na série animada, né? Se tiver alguém esperneando porque a gente não tratou a respeito de como o Seixas se relacionava com outros dubladores, só temos uma conclusão a dizer:
problema deles, minha gente. Isso é da esfera íntima dos Seixas com esses colegas ou ex-colegas, ponto. O programa inteiro foi em relação a isso. Não tem que ficar remoendo esse tipo de desavenças que eles tiveram, é assunto deles e não nos diz respeito. Porque aí foi muito palco e muita tinta de spray para pichar o Seixas, foi justamente por causa desse trato, das diferenças que ele teve com outros antigos colegas de dublagem. Assim, sobre o trato dele com os alunos, o problema do dossiê é que o Marcelo só mostrou ele xingando 5 ou 6 alunos. E os outros alunos? Porque o que se deduz só pelo dossiê é que o Seixas xingou todos os alunos. Mas será que ele xingou todos? Será que... E os elogios de quem era bom aluno? Porque é uma coisa que eu fico muito sensível por eu ser muito cri-cri com educação brasileira de forma geral. E assim, analisando a situação que o Marcelo trouxe de xingar alunos, se realmente aconteceu, mas em qualquer contexto, eu acho isso lamentável. Ah, mas é normal o professor falar de aluno, o aluno falar de professor. É normal, mas não deveria ser, né? Não sabe se aquele contexto foi esse mesmo em ordem ou se o contexto foi deturpado, o que é o mais óbvio que aconteceu. É uma situação que fica difícil de afirmar que, não, você vai ser aluno do Márcio, você vai ser xingado por ele. Isso aí implica muito bem na questão da destruição da honra, da imagem de um profissional da voz que se dispõe a ser professor, e que foi a intenção do Marcelo. Então tem que ter muito cuidado na hora de falar aqui dessa percepção de que ele xingou os alunos, que não sei o quê, porque foram poucos os alunos mostrados no dossiê e no contexto que o Marcelo quis. Mas eu acredito que, de forma geral, apesar do Marcelo ele ter feito muita coisa para tentar demonstrar coisas no dossiê contra o Seixas, muitas coisas dizem pelo contrário, que o Seixas ele tinha alguma razão, principalmente no certo comportamento que aqueles que se dizem fãs têm hoje em dia, principalmente querendo serem muito invasivos. Você pode ter alguma opinião pessoal a respeito do que o Marcelo mostrou no dossiê, seja pelos alunos, seja, sei lá, pode ter opinião pessoal, mas a questão dos fatos é que não se pode negar. O Seixas teve a vida íntima exposta de forma covarde e criminosa, ele fazia esses desabafos, encontrar no Marcelo uma espécie de ombro amigo que se mostrou muito amigo, e essa prova que todo esse ódio contra o Seixas não adiantou de nada, que ele continua até hoje realizando trabalhos por causa da voz talentosa dele, enquanto o Marcelo está aí foragido, né? Iago, para a gente concluir, você que está mestrando, qual que é o seu objeto de pesquisa, qual que é o seu trabalho neste momento? Então, na verdade, eu estou encerrando a elaboração da minha dissertação de mestrado, que é sobre os direitos dos atores brasileiros nas obras audiovisuais. Então, eu estou encarando um pouco mais profundamente a problemática que eu encontrei quando fui pesquisar o direito dos dubladores, que é justamente a falta de amparo jurídico que os atores têm em relação à reprodução das suas obras. Então, os dubladores, os atores, né, de obras audiovisuais, excluem-se os atores de teatro, mas atores de filmes, novelas, seriados, eles recebem pelo trabalho e uma pequena porcentagem a título de direitos conexos, que são os direitos dos artistas, intérpretes e executantes. Eles não são autores das obras, mas eles participam do processo criativo, então eles recebem uma pequena porcentagem. Mas as distribuidoras, então a Disney, a Warner, enfim, essas ganham pela reprodução das obras, então, por exemplo, um filme, uma série, uma novela, e enquanto isso o ator que está ali tendo a sua imagem, a sua interpretação veiculada, não tem participação nesses lucros. Esse é o tema de pesquisa que eu estou enfrentando agora, que inclusive tem algumas entrevistas já na página do Márcio Seixas, que eu fiz com alguns dubladores, em que a gente conversou sobre essa questão dos direitos dos dubladores, da história, da luta dos dubladores pelos seus direitos. Foi bem bacana e agradeço, né, pelo convite de participar. Caso vocês tenham interesse,
quem sabe eu volte aí um dia para conversar sobre as conclusões que eu cheguei no final da minha pesquisa. Isso é muito interessante para quem gosta de dublagem, aí fica aquela coisa, por que não é mais aquela voz, por que tiveram que redublar, tem tudo a ver com isso. E aí lembrando uma coisa que é importante também, a gente acabou falando um pouquinho antes da gravação e tal, mas você realizou um webinário junto com o Márcio Seixas, né, a respeito dos direitos. Conta melhor como é que foi isso daí, porque algo para a cena da dublagem foi bem interessante. Foi bem bacana. Então eu tive contato com o Márcio Seixas para falar sobre esse artigo e aí acabei falando sobre os direitos dos dubladores. E aí perguntei para eles se não teriam outros dubladores que teriam interesse em falar sobre isso e falar para o público, para conscientizar o público a respeito, né, dessa problemática, dessa situação de vulnerabilidade que os dubladores estão hoje em dia, né? Porque se eles não assinam esses contratos em que eles cedem os seus direitos aí totalmente, eles não conseguem mais trabalho, e se eles entrarem na justiça para ver seus direitos, eles também são boicotados pelos estúdios. Então, alguns dubladores se dispuseram a falar. Se vocês procurarem aí na página do Márcio Seixas no Facebook, vocês vão achar. Hélio Ribeiro, o falecido Dário de Castro falou também, foi uma peça-chave muito importante na luta pelos direitos dos dubladores, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Outra peça importantíssima que falou também, me ajudou bastante, foi o Flávio Dias. A entrevista dele também vai estar disponível lá na minha dissertação de mestrado, ele também me ajudou na minha dissertação de mestrado. Várias outras figuras, Miriam Fischer falou, a Sumara Luiz não quis falar no webinário, mas finalmente consegui entrevistá-la para minha dissertação. É uma pessoa também de caráter e de personalidade muito forte, suas convicções também são impassíveis e ela se mantém firme, mesmo muitos anos depois de ter ficado à frente aí da ANAD, da Associação Nacional dos Dubladores. Ela concedeu uma entrevista para mim, vou publicá-la aí junto com a minha dissertação, mas nos outros webinários aí, Jorge Vasconcelos, outros dubladores conversaram aí com a gente. Acho que foram 3 dias de webinários em que a gente falou especificamente da questão dos direitos dos dubladores. Então, procurem aí lá na página do Márcio Seixas, está lá disponível ainda para quem quiser acompanhar. Então é isso aí, minha gente. Nós tivemos aqui no nosso debateco o Iago Cordioli, autor do artigo Direitos da Personalidade e Direito ao Esquecimento, uma análise do caso Dossiê Márcio Seixas, que ele escreveu junto com a professora Luciana Lopes Canavês, orientadora dele, agora ele caminhando para a conclusão, para a defesa da sua dissertação na Faculdade de Direito da Unesp de Franca. Muito amavelmente esteve conosco aqui durante um bom tempo, tanto para trazer a experiência e os conhecimentos dele a respeito deste caso que tanto furdunço causou na internet, e mais amavelmente ainda, ele ficou aqui sentado na mesa do nosso boteco, ouvindo as nossas elucubrações, considerações e palpitações enquanto botequeiros que somos. Iago, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco, e qualquer coisa o seu nome já está no caderninho de fiado aqui para poder retornar outras vezes. Obrigado aí, pessoal, fiquei muito feliz, muito surpreso com o convite, foi um prazer estar aqui com vocês nesse debateco aqui, e estou à disposição aí para vocês me convidarem por umas próximas, ok? E agradecendo a nossa diretoria sempre presente, o homem da produção da vez, nosso querido Leonardo Mestre Palhares, muito grato por você estar com a gente por mais essa ocasião. Muito obrigado, Felipe, por agradecer a presença do Iago, e que hoje eu pude trazer provas contundentes de que o Chofé é fã número 1 do Carlos Dias. Deus me livre. Isso aí foi, você não esteve presente. O próximo programa vai ser a acariação, hein? Não perdem por esperar, meu gente. E claro, também agradecendo a presença do nosso querido Thiago Xavier, poderoso chofer, presente com apontamentos contundentes a respeito. Boas lembranças, viu, Thiago? Muito legal mesmo essa bola que você levantou. Não, obrigado aqui pela oportunidade, e a gente vai continuar nessa. É um assunto que eu acho que a gente vai entrar em discussão em outros episódios, mas foi bastante esclarecedor a gente ter pontuado isso nesse episódio específico. É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra numa próxima ocasião. Até lá e data vênia, que eu nem sei o que significa.